Pessoal, dando sequência à nossa aula, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a segunda etapa do fato típico, que é o resultado. Então, nós finalizamos a conduta e agora a gente está no resultado. Daquela sigla CORENET, nós estamos no de resultado. Para a gente falar um pouquinho do resultado, a gente tem que aprender um pouco a falar um pouco sobre o iter criminis. O que é o iter criminis? É o caminho do crime. Bom, o caminho do crime, ele tem 4 etapas. Ele tem a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Antes disso, nós temos que definir aqui que existe um artigo no Código Penal que vai falar justamente sobre a tentativa e a consumação. O artigo 14 diz o seguinte do Código Penal: diz-se o crime 1. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. 2. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Primeira coisa, o que nós vamos definir aqui como crime? Bom, o iter criminis, ele diz respeito às fases percorridas pelo agente para a prática de um crime. E essas fases podem ser de 2 espécies. A interna, que é a cogitação, pensar, e a externa, representada pela preparação, pela execução e pela consumação. Quando a gente fala de fase interna, a gente diz respeito a uma ideia de praticar um crime, tendo em vista que uma mera ideia, pensamento, jamais pode ofender bens jurídicos. A cogitação jamais é punida pelo direito penal. Vocês imaginam, então, se tudo que eu pensasse fosse criminoso? A não ser que colocasse um chip, né, no meu cérebro. Que, graças a Deus, isso não é possível. E é por isso que a cogitação, simples pensar, sem externar, não é considerado crime. Já a fase externa, que é subdividida em preparação, execução e consumação, nós temos a preparação, que é vinculada aos atos indispensáveis para a prática do crime. O agente, ele utiliza de alguns elementos para poder concretizar sua conduta. A punição, em regra, pelos atos preparatórios, ela não existe, já que para que um crime seja, ao menos, tentado, o agente deve iniciar a execução. Mas existe aqui alguma exceção, que a gente pode dizer que, excepcionalmente, é possível punição de atos preparatórios nas situações em que a própria lei incrimina tais atos de forma autônoma. Por exemplo, associação criminosa é um exemplo típico de preparação e que, mesmo não dando início à execução, é punida. Bom, terceiro elemento aqui do iter criminis é a execução. Diz respeito ao início da agressão ao bem jurídico protegido. Aqui o agente, ele inicia a prática do verbo, que é o núcleo do tipo penal. A punição do ato executório sempre é punível. Configura, no mínimo, um crime tentado e deve ser punido. Claro que existem alguns crimes que não admitem a modalidade tentada, mas se existir, pelo menos inicialmente, a execução e não finalizada a execução por circunstâncias alheias à vontade do agente, esse fato, ele tem que ser punido. Existem algumas situações que a gente tem que entender com relação à consumação. Então vamos lá. A consumação, que é o 4º elemento do iter criminis, que é o chamado crime pleno, ela se consuma, logicamente, né, quando se verificam que nele
se reúnem todos os elementos da sua definição legal, daquele crime. A gente diz que é um crime completo, perfeito, porque o agente ele concretiza todas as elementares do crime, todos os elementos descritos no tipo legal, todos os elementos que estão descritos naquele crime foram cumpridos. O exaurimento, ou seja, ele diz respeito aos efeitos lesivos, que subsistem mesmo após a consumação do crime. Tá? Exemplo de extorsão mediante sequestro. Aqui, além do sequestro, se o agente recebe uma quantia em pagamento em torno dessa extorsão, aqui a gente fala que existia um crime esgotado, exaurido. Mas o crime de extorsão mediante sequestro, ele não exige, para ser consumado, o recebimento do valor em troca da vítima. O simples fato dele estar sequestrando e querendo um valor, mesmo que ele não receba por este valor, ele cometeu o crime consumado, tá? A tentativa, ela entra lá no artigo 14, né? E do Código Penal, que fala assim. E aqui a gente tem que levar em conta algumas situações para não confundir com outras terminologias. A tentativa, ela se verifica quando o agente inicia a execução, mas o crime ele não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Exemplo, A quer matar B. A dispara o primeiro tiro acertando em B. Não morre, o B ainda não faleceu. Quando A vai disparar o segundo tiro, ele é surpreendido pela polícia, que o prende. Veja, aqui nós temos uma modalidade tentada, porque por circunstância alheia à vontade do agente, ele não conseguiu executar o segundo tiro. Então, aqui ele responde na forma tentada do crime de homicídio. Então, grava bem isso. Tentativa tem a ver com circunstância alheia à vontade do agente. Não é porque o agente quis desistir. Não é porque ele ficou com pena da vítima. É porque simplesmente algo externo, uma circunstância alheia, contrária à vontade do agente, fez com que ele não conseguisse consumar o crime. Nós temos alguns elementos aqui para tentativa, né? Primeiro tem que iniciar, logicamente, a execução. Aqui, no segundo elemento, tem uma ausência de consumação por uma circunstância alheia, contrária à vontade do agente. E ele tem que ter o dolo na consumação, ele quer a consumação, só que algo externo o atrapalhou. Então, a tentativa, ela também é conhecida como conatus. Grava bem esse nome, tá? Ó, tentativa tem a ver com conatus, que é o chamado crime manco, crime incompleto, crime imperfeito. O fato de não ter ocorrido a consumação indica que ele é um crime imperfeito. Ah, professora, mas existe crime perfeito? Para fins doutrinários, legislativos, existe quando existe a consumação, tá? Natureza jurídica do crime tentado, aqui você vai ter uma diminuição de pena também, tá bom?